Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos dar andamento ao nosso curso de Matemática do Ensino Fundamental, hoje iniciando um novo módulo, e nessa aula vamos tratar sobre os conceitos gerais de números decimais, mas isso em seguida. Aqui é o professor Jorge Damasceno e neste vídeo vamos dar andamento ao curso de Matemática do Ensino Fundamental. Estamos no módulo 5, números decimais, aula número 1, conceitos gerais. Mas antes gostaria de pedir a você que se inscreva no nosso canal e também que deixe o seu like, tá certo? Vamos começar. Então vamos lá. Numerais decimais dos números fracionários, tá? Então, no módulo anterior nós estudamos basicamente tudo, né, relacionado a frações, né? E agora vamos dar andamento, né, a esse tema já emendando com números decimais, que também se relaciona com fração, tá? Então, o fato de os denominadores das frações decimais serem potências de 10 permite que estas frações sejam representadas de acordo com o princípio da numeração decimal, tá? Então, essa é a peculiaridade do caso, né, das frações decimais, e ela tem que ser tratada, logicamente, de uma forma um pouco diferente, né? Já que a gente vai ter outros desdobramentos no estudo, à medida que a gente evoluir no estudo aqui dos números decimais. Então, para isto, determinamos o algarismo das unidades, colocando uma vírgula à sua direita, tá? Então, vamos ver o que ele está querendo dizer com isso. As ordens decimais à direita da vírgula tomam o nome de décimos, centésimos, milésimos, etc., de acordo com o seguinte esquema, tá? Então, por exemplo, né, eu tenho lá números centenas de milhar, dezenas de milhar, unidades de milhar, centenas simples, dezenas simples, e chego na unidade. Então, esses aqui são os números, né, digamos, maiores do que 1. Tá? Agora, os números menores do que 1, ou seja, menor do que a unidade, eu tenho aqui os décimos, né, que é 10 vezes menor do que a unidade, os centésimos, 100 vezes menor que a unidade, milésimos, 1000 vezes menor, décimos, milésimo, 10.000 vezes menor, e centésimos, milésimo, e assim sucessivamente. Só para a gente ter uma ideia, né, do que a gente está tratando, tá? Lembrando que centenas de milhar são dezenas de milhar, aqui são os números maiores do que a unidade, tá? Até chegar a dezenas de simples, e aí a própria unidade é o ponto que separa, né, dos valores maiores do que 1 e menores do que 1. Então, desta forma, eu tenho 5 inteiro e 3 décimo, representa-se por 5,3. Tá? E se lê 5 inteiros e 3 décimos. Tá? Então, a gente vai começar aqui a trabalhar de uma outra forma. Né? 5,3, né? 5 inteiros e 3 décimos. Ok? Como é que fica isso? Se a gente fosse transformar, fazendo como a gente aprendeu em fração, um número misto, né? Transformar em número fracionário, né? 5 vezes 10, 50, mais 3, 53. 53 décimos. 53 dividido por 10, 5,3. Tá? Então, a forma que a gente lê aqui, né? 5 inteiros e 3 décimos. Tá bom? Então, para a gente se habituar, né? Aqueles que ainda não têm esse hábito de lidar, né, com esse tipo de numeração. Agora, 7 décimos representa-se por 7 décimos, 0,7. O zero indica a inexistência de parte inteira, ou seja, né, o numerador
é menor do que o denominador, então não tenho nenhum valor maior do que 1 aqui. Então, à esquerda da vírgula, eu tenho que é um zero, né? Já que esse número aqui é menor do que a unidade, né? 7 dividido por 10 vai dar menos do que 1, né? Então, 0, no caso aqui, 7, né? Então, a gente vai explicar daqui a pouquinho outros detalhes. Por enquanto, é basicamente isso aí que interessa. O zero indica a inexistência de parte inteira, como já falamos, e se lê 7 décimos. 7 décimos, 0,7. Tá bom? 3 centésimos, agora, representa-se por 0,03. Tá? E se lê 3 centésimos. Tá bom? Por quê? Né? Se eu quero transformar 3 centésimos em número decimal, ele é um número menor que a unidade, então a esquerda da vírgula é 0 e eu vou colocar à direita da vírgula, né, 2 casas decimais, porque eu estou dividido por 100, né? Então 1, 2. Então a primeira é 0 e a segunda é o 3, então 0,03. Tá? Lembrando aqui em cima, 7 décimo, da mesma forma, 0 à esquerda da vírgula, à direita eu só vou ter uma casa decimal no primeiro momento, né, que é para posicionar o 7. Então, é o próprio 7, né, 0,7. E vou aprender em sequência aqui zeros, né, após esse elemento aqui, o 7, no caso, não tem significado. Podia botar aqui 0,7 mil, 0,7 bilhões, a mesma coisa que 0,7. Tá? Agora, à esquerda, 0,03. Se eu, ao invés de botar 0,03 e errasse, né, se colocasse 0,3, estaria cometendo um erro grave aqui. Porque no caso aqui, esse zero, à esquerda, ele tem simbolismo, ele tem valor. Mas o zero que vem aqui à direita, depois, né, do último elemento a ser considerado, que no caso aqui é o 3, ele realmente não representa uma significância, tá bom? Importante a gente já começar a pontuar esses dados. Então, vamos lá. 15 inteiros e 27 centésimos. Representa-se por 15,27, tá? E se lê 15 inteiros e 27 centésimos. Então, na realidade, depois da vírgula, a gente tem a quantidade de zeros do número decimal que está no denominador, que tem 2, então 15,27. Pode ser calculado também da forma que a gente já aprendeu, 15 vezes 100 mais 27 dividido por 100. Então vai lá 1.527 dividido por 100, que vai dar 15,27. Então, né, mais um exemplo para a gente não ter nenhum tipo de dúvida. Ok? Vamos para o próximo. Para representar uma fração decimal por um numeral decimal, escrevemos o numerador da fração e separamos por uma vírgula a partir da direita, tantas casas decimais quantos forem os zeros do denominador. Então, de alguma forma, a gente já está tratando sobre isso aqui. A gente já estava fazendo até para quando chegasse essa etapa, né, a gente já não seria tanta novidade, né, foi de propósito. Então, o que a gente vai ver agora é a transformação de fração decimal em número decimal, numeral decimal, que a gente viu nos exemplos ali de uma forma por alto, né? E aqui a gente vai adotar o critério, né, conforme dito aqui nesse texto. Então vamos lá. Letra A, escrever 548 centésimos, né, que é uma fração decimal, sob a forma de numeral decimal. Então vamos atentar pelo enunciado e verificar. 548 dividido por 100, né? Então número de casas decimais, né, em função
do número de zeros, né, que eu tenho no denominador. Então, vamos ver. Para representar uma fração decimal por um numeral decimal, escrevemos o numerador da fração, aqui, ó, 548, eu escrevo 548, e separamos por uma vírgula. A partir da direita, tantas casas decimais quantos forem os zeros. A partir daqui, eu tenho quantos zeros aqui no denominador? 1, 2. Então, 1, 2. Aí a vírgula. Então, zeros do denominador, tá? Tá aqui, tá claro. Então, 5,48. Legal? Então, pegar o numerador, checar quantos zeros tem no denominador. A partir da direita, eu avanço, né, para a esquerda tantas casas quanto forem os números de zero. Repetindo, 548 dividido por 100, no denominador tem 2 zeros, avanço 2 casas, 1 e 2, 5,48. Letra B. Escrever sob a forma de numeral decimal 29 centésimos. 29 centésimos, então eu pego o numerador, 29, e no denominador eu tenho 2 zeros, então 29. Avanço 2 casas decimais à esquerda para a vírgula. 1, 2. E aí coloco a vírgula. 0,29. Como a gente já tinha antecipado lá, significa dizer que esse número é menor do que a unidade. E seguramente é, né? 29 é menor do que 100. Então, se eu estou dividindo 29 para 100, a quantidade a ser dividida vai ser menor do que 1. Então, esse 0, mostra justamente isso, que é um número menor do que a unidade, não tem um inteiro, tá, nessa divisão. Como não há parte inteira, né, como eu acabei de dizer agora, colocamos um zero à esquerda da vírgula, ficando 0,29. Tranquilo, né? Então vamos ver agora o contrário, a transformação de numeral decimal em fração decimal. É simples também. Para representar um numeral decimal por uma fração decimal, escrevemos no numerador o numeral decimal, sem a vírgula, e no denominador a unidade seguida de tantos zeros quantas forem as ordens decimais do numeral dado. Então vamos lá. Tem um exemplo para a gente fixar. Escrever 0,25 sobre a forma de fração decimal. 0,25. Como é que ele falou? Para representar o número decimal por uma fração decimal, escrevemos no numerador o numeral decimal. Está aqui, qual é o meu numeral decimal? 25. Está aqui, 0,25. Está aqui, 25. Sem a vírgula, né? Se aqui fosse, a gente vai ver outros exemplos. Por exemplo, sem a vírgula, 25. E no denominador, a unidade, o 1 aparece aqui, né? A unidade, seguida de tantos zeros quantos forem as ordens decimais do numeral dado. Então, aqui tem 1, 2, né? Significativo. 1, 2. Então, dividido por 100. 25 dividido por 100. Então, novamente, para o numerador, tá? Então, o numeral decimal sem a vírgula, 25. E no denominador, coloca o 1, né? Para frente. E as casas, né? Após a vírgula, eu completo com zeros. 1, 2, 1, 2, 0. 100. 25 centésimos. Vamos para o outro aqui. Escrever 27,1 sob a forma de fração decimal. 27,1, como foi falado, no numerador eu pego o numeral, né, o número sem a vírgula, 2, 7 e 1. E embaixo começo com 1 e a quantidade de zero depois da vírgula. Né? Tem aqui somente uma casa depois da vírgula, então é um zero. 271 dividido por 10. Tranquilo, né? Então vamos agora conversar um pouquinho sobre propriedades dos numerais decimais. Primeiro, o valor representado por um numeral decimal não se altera quando se acrescentam ou suprimem zeros à direita do seu último algarismo. Então isso aqui eu já havia até antecipado, não é significativo, tá?
zeros à direita do seu último algarismo. Então vamos lá. Tomemos a fração 29 centésimo, que é equivalente a 29 vezes 10 dividido por 100 vezes 10. Já que como já estudamos, né, na fração, quando a gente multiplica o numerador e o denominador pelo mesmo valor, a fração não se altera, tá? Então, foi isso que foi feito aqui. Multipliquei por 10 o numerador e o denominador. Então, o novo denominador tem 290, o denominador 1.000. O resultado é o mesmo, tá? Equivalente, tá? Como 29 centésimo é equivalente a 290 milésimo, como mostramos, concluímos que é 29 centésimo? 0,29 é equivalente a 0,290, tá? Aqui é 0,290. Então, esse zero que vem depois à direita, né, da vírgula, ele não é significativo, ele não interfere, né, numericamente. Dois ou mais números sempre podem ser representados de modo que seus numerais tenham o mesmo número de ordem decimais. Por exemplo, dois ou mais números sempre podem ser representados de modo que seus numerais tenham o mesmo número de ordem decimais. Então vamos ver. Tenho aqui três números, né? 3,27, 0,7 e 21. Né? Vamos ver como é que podemos escrever com as mesmas ordens decimais. Então tem aqui duas casas decimais, 3,27, vamos manter com duas casas decimais. Então 0,7, 0,70. Esse zero aqui, como a gente já aprendeu, não faz parte, não é significativo. E o 21 pode ser 21,00, que é igual a 21. Tá? Esse zero aqui à direita não tem representatividade. Tá? Beleza? De acordo com a primeira propriedade que estudamos aqui em cima. Vamos agora fazer a adição de decimais, que é uma coisa tranquila. O segredo aqui é ajustar a posição da vírgula. Então, números decimais, atenção, ou qualquer tipo de numeral, né, que seja com vírgula. Então, o importante é atentar o posicionamento das vírgulas. Então, para efetuar a adição de números decimais, usamos a seguinte regra. Igualamos as ordens decimais, escrevemos os numerais uns sobre os outros, de modo que fique vírgula embaixo de vírgula, olha aqui, né? A posição da vírgula, e procedemos como na adição de naturais. Então, exemplo, 17,21 mais 4,2 mais 0,048. Então, igualando as ordens decimais, ficamos. Né? A maior ordem aqui é do 0,048, né, que tem 3 casas depois da vírgula. Então, 17,21, acrescenta um zerinho aqui, 17,210, está aqui, beleza. 4,2, eu coloco mais 2 zerinhos aí depois do 2, que não tem problema. 4,200 mais 0,048, que é o que estava. Então, escrevendo agora um embaixo do outro, né, com as vírgulas posicionadas, né, também alinhadinhas ali, para não ter problema. E aí faço a operação normal, que é 0 mais 8, dá 8. 1 mais 0 mais 4, 1 mais 4, 5. 2 mais 2, 4. Aí eu, vírgula. 7, 4, 11. Está aqui. Vai 1. 1 mais 1, 2. 21,458. Dessa forma. Chama a atenção mais uma vez. O cuidado que tem que ter é o posicionamento das vírgulas. Agora, a subtração de decimais. Para efetuar a subtração de números decimais, procedemos de maneira semelhante à da adição. Então, vejamos. Calcular 15,71 menos 9,125. Vamos lá. Igualando as ordens decimais, eu tenho aqui 3 depois da vírgula, aqui tem 2, então aqui eu acrescento um zerinho no primeiro. Ficamos com 15,710 menos 9,125. Então, escrevemos
um embaixo do outro, posicionando a vírgula corretamente, né? Para não ter problema, um embaixo da outra. 15,710 menos 9,125. Aqui eu tenho 10 menos 5 dá 5. Aqui foi 1, né? 10 tirar 2 fica 8. Aí 1, 6 tira 1 fica 5. E aqui 15 tira 9 fica 6. Beleza, fechou. 6,585. Mais uma vez eu lembro. O posicionamento das vírgulas tem que estar, né, alinhado para não ter problema. Continuando aqui, observação. Igualar as ordens decimais equivale a igualar os denominadores das frações decimais correspondentes. Aqui, como a gente já viu, né, já deve ter percebido, né, os denominadores nos mostram, né, a quantidade, né, de casas decimais que a gente vai considerar no número decimal. Então, exemplo, sejam os numerais decimais 25,3 e 6,41, cujas representações sob a forma de frações decimais correspondem, né? Aqui é 25,3, como aprendemos, né? Tem uma casa decimal, né? Depois da vírgula, então, no numerador, elimina a vírgula, 253 dividido por 10, acrescenta 1, só tem um zerinho, né? Por 10. 6,41, tem duas casas depois da vírgula, então 641 dividido por 100, tá aqui. Continuando, né? Igualando as ordens decimais, temos 25,30, né? Já que o outro é 6,41, tem duas casas, ele botou um zerinho a mais ali, né? Para ficar igual. Cujas representações sob a forma de frações decimais são, então, 25,30, fica avançando duas casas, 25,30 dividido por 100, tá? 2.530 dividido por 100, 641 dividido por 100, tá? Então, acaba se mantendo, né, o valor, né, real dela. Então, essa alteração ela fica como se fosse uma fração equivalente. Tranquilo? Então, vamos fazer alguns exercícios só para a gente praticar um pouquinho, né, o que a gente falou aqui. Na próxima aula, a gente dá andamento. Então, calcule a soma dos seguintes números decimais. Então, 1,9200 mais 0,329. Como a gente mostrou, né? Vamos colocar, né, um sobre o outro, complementar as ordens, né, para ficarem iguais, e depois, né, posicionar um sobre o outro com a vírgula, né, posicionada, né, alinhada, para não ter problema. Então, 19200, 0329, eu complemento aqui com 0, né, está aqui, 03290. Aí somo 0, 9, 2 mais 2, 4, 9 mais 3, 12, vai 1, né? 1 e 1, 2. 2,2490. Beleza? Aí. O exercício número 2. Uma pessoa foi à feira com R$100, pagou R$12 em 1 quilo de farinha de mandioca, comprou 2 dúzias de bananas, sendo que a dúzia da banana custava R$8,50. Na volta para casa, ela entrou em um mercado e pegou 2 quilos de açúcar, gastando mais R$5. Quando chegou em casa, ela contou o dinheiro dos trocos recebidos. Qual foi o total da soma dos trocos recebidos? Então, um probleminha simples só para efetuarmos a soma dos números decimais, né, e aplicar, né, o conceito que a gente aprendeu. Primeiro vamos somar os preços dos produtos. Então, R$12, mais a quantidade de banana, né, são duas, né, 2 vezes 8,50, mais 5, como foi passado. 12 mais, aqui é 2 vezes 8,50, dá 17, mais 5. Ou seja, as compras, né, que ela fez custaram R$34. E ela saiu com R$100. Então, quanto sobrou de troco? Vai ser a diferença de 100 menos 34. A pessoa gastou R$34. Soma dos trocos recebidos.
R$100, menos R$34 dá R$66. Logo, a pessoa ficou com um troco de R$66. Beleza? Exercício número 3. Qual o resultado da subtração da expressão 33,789 menos 12,791? Então, posicionando, né, os dois números um sobre o outro, de tal forma que as vírgulas fiquem alinhadas, né, como está mostrando aí, a gente pode executar a operação. 9 menos 1 dá 8, 18 menos 9 dá 9, aqui vai 1 para o outro lado, né, fica 16 menos 7 dá 9, aqui pegou 1, né, então 2 menos 2 fica 0, e aqui 3 menos 1 fica 2, 20,998 é a diferença. Exercício 4. Dada a fração, diga que número decimal ela representa. Então, fechamos. 45 décimos, né? Então, como foi falado, né, embaixo no denominador só tem um zero, né? Então, é só uma casa decimal. 45. Eu recuo aqui uma casa decimal para a esquerda. Então, só tem um zero, uma casa decimal, 4,5. 869 dividido por 1000. Repito o numerador. E da direita eu recuo 3 casas decimais. 1, 2, 3, 0,869. C é igual a 123 centésimos. Pego o numerador, 123, e da direita para a esquerda, vamos com as quantidades de zeros, né, do denominador. Tenho 2, então 1, 2, 1,23. 7 milésimos. Então, pego o numerador que é 7, eu tenho 3 zeros no denominador, então a partir daqui da direita do 7 eu recuo 3 casas. 1, 2, 3. 0,07. 961 dividido por 10. Pego o numerador, 961. O denominador só tem um zero, né? Então recuo apenas uma casa à esquerda. Então, 96,1. O E 555 dividido por 100 mil. Pego o numerador, está aqui, 555. Depois olho quantos zeros tem no denominador. 1, 2, 3, 4, 5. Então, a partir daqui, recuo 5 zeros à esquerda. Então, vai estar 1, 2, 3, 4, 5, 0,00555. Dado o número decimal, diga a que fração corresponde. Agora, o exercício é ao contrário do que a gente viu no anterior, a familiarizar somente. Então, 0,566. Como a gente viu, a gente pega o número que está à direita, né, no caso aqui, à direita da vírgula, já que não é um inteiro, né, 566, tá? E acrescento o número de zeros que está depois da vírgula. Eu coloco 1, né, unidade, está aqui, e o número de zero que está depois da vírgula. 1, 2 e 3. Então, 1 mais 3 zeros, 1000. 566 milésimo. Letra B, 0,13. Pego 13 no numerador, a unidade 1 e 2 zeros. 13, 0,13. 13 centésimos. C, 0,0098. Pego o número inteiro, né, do numerador, 98. E quantas a unidade, quantos zeros, né, eu vou ter depois da unidade. Depois que é a quantidade de casas depois da vírgula significativa. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 98 por 100 mil. Atente que, nesse caso, esses zeros aqui que está após a vírgula e antes dos números, né, não são significativos, tá? Zeros, agora se eu acrescentasse aqui 9800, aqui para a direita não vai afetar a numeração, mas à esquerda, né, do número que eu estou considerando, ele afeta significativamente, tá bom? Então 98 sobre 100 mil, né? Tem 1 e aqui eu tenho
5 casas decimais depois da vírgula. 0,077, ou seja, 77, o numerador pega o número inteiro, né? 77, o denominador é 1 mais a quantidade de zero depois da vírgula. 1, 2, 3, 1000. 77 dividido por 1000. Tranquilo? Com isso, a gente finaliza, né, essa aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Antes de encerrarmos, peço que você se inscreva no nosso canal, caso ainda não seja inscrito, acionando a notificação do sininho para o YouTube te avisar dos próximos vídeos, deixando seu like e também compartilhando esse vídeo com seus amigos e nas suas redes sociais. Te desejo bons estudos e te espero no próximo vídeo.